10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oi, turminha, tudo bem com vocês? Olha pro aqui de novo. Hoje nós vamos trabalhar na nossa apostila de matemática. Então, abre bem rapidinho, pega aí a sua apostila de matemática, lá na página 9. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compondo e decompondo quantidades. Aí, essa palavra a gente vai usar bastante, compor e decompor. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção para a gente identificar o que é cada coisa e entender para que serve, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai decompor o número 245. Ele é composto de 2 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Olha se fosse feito no material de apoio. O número é 245. Ele tem 5 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Então, quantas unidades há em 245? Olha só, se cada centena tem 100 unidades e em 245 são 2 centenas, portanto, tem 200 unidades. Então, a centena, ela vale 100. Então, se aqui eu tenho 2 centenas, significa que dentro dessa centena, eu vou ter 200 unidades. E se cada dezena é 10, em 245 eu tenho 4. Olha aqui na casinha da dezena. Então, se esse 4 vale 40, não é? Uma dezena é 10, 4, 40. Ou seja, então aqui eu tenho 40 unidades. Então, se eu somar 200 unidades mais da centena, 40 unidades da dezena e as 5, eu vou ter 200 mais 40 mais 5 unidades. Então, isso aqui é decompor. Eu estou pegando uma quantidade, estou decompondo ela. Aí, depois pergunta assim, ó, e quantas dezenas há em 245? Ó, se cada centena, dentro da centena, tem 10 dezenas, em 245 são 2 centenas. Então, são 20 dezenas. Então, dentro dessa centena, eu tenho 20 dezenas. Então, aí eu já sei que unidade não tem dezena e na unidade a dezena aqui tem 4. Então, é possível a gente fazer assim, ó. Em 245 existem 24 dezenas, que é 20 das centenas, né? Então, dentro do 200 tem 20 dezenas, mais 4 dezenas da casinha da dezena. Então, para resumir, decompor o número 245, a gente pode considerar as unidades e também as dezenas. Mas, geralmente, nas nossas atividades, a gente só faz isso em unidades, nas nossas atividades, tá? A gente trabalha mais esse primeiro período aqui, ó, tá bom? A gente decompõe descobrindo as unidades das quantidades no total, ok? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai decompor o número 407. O número 407, ele é composto por 4 centenas, olha lá, 4 centenas e 7 unidades. Olha aqui os 7 cubinhos. Então, quantas unidades há nesse número 407? A mesma coisa. Eu vou pegar lá, se cada centena tem 100, 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, são 400 unidades. Aqui eu tenho alguma dezena? Não tenho, então eu não preciso procurar a unidade na dezena, sendo que ela não existe aqui. Mas as 7 unidades. Então, eu vou somar as 400 mais 7 unidades. A princípio parece difícil. A gente fala, pro, eu não estou entendendo nada. Mas conforme a gente vai realizando essas atividades, vai ficando mais fácil, ok? Então, olha lá. Aí depois tem ali, quantas dezenas há
em 407? A mesma coisa. Olha lá, aqui eu tenho a centena. Em 4 centenas, quantas dezenas eu tenho ali? Lembra que a gente falou? Se uma centena tem 10, então 4 vai ter 40 dezenas. E somente porque aqui na dezena é 0 e na unidade não tem dezena. Então, eu sei que no número 407 eu tenho 40 dezenas, ok? Então, para resumir, a gente decompôs aqui o número 407 por meio de unidades, que deu 407, e por meio de dezenas, que deu 40. Eu sei que ainda está confuso, mas a gente vai entender melhor. Vamos lá? Então, agora aqui, como é que fica um número, decomposição do número 373? Olha lá, eu tenho ele aqui, ó, eu decompus ele utilizando o material dourado. Aqui eu tenho a unidade, quantas? Aqui eu tenho a dezena, quantas? E aqui eu tenho a centena. Então, aqui, ó, se cada uma dessa vale 100, as três valem 300. E aqui, se cada uma vale 10, as 7 vale 70 e as 3 unidades. Então, aqui eu fiz uma decomposição utilizando unidade. Ou seja, aqui 300 mais 70 mais 3 é a mesma coisa que 373. Ok? Então, agora a gente vai fazer um jogo rápido para ver se a gente conseguiu absorver e entender melhor o que significa cada uma dessas decomposições, ok? Então, vamos lá. Escreva o total de unidades, tá vendo? Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar mais fazendo decomposição de unidade? Então, vai. Na letrinha A, tá escrito assim: 105 unidades. Quantas unidades eu tenho dentro desse número? 105. Aí eu tenho 100 unidades, porque dentro de uma centena, mais 5. Ou seja, eu tenho aqui o número 105. Vamos lá, letrinha B. 2 centenas e 3 dezenas. Quantas unidades será que tem aí? Se eu sei que uma centena é 100, 2 centenas vão ser 200. Muito bem, Sara. E 3 dezenas, Enzo, tem quantas unidades? Se uma dezena tem 10, 3 tem? Muito bem. Então, eu sei que é 200 mais 30. Isso mesmo, pessoal. Aqui eu tenho o 230. Agora, na letrinha C, ali nós temos 5 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Aí tá, aumentou. Então, lembrando, uma centena é 100. E 5 centenas, Heitor? Muito bem, 500. E 2 dezenas? Se uma dezena é 10, 2 dezenas é quanto, Isa? Isso, 20. E aqui as 4 unidades. Então, são 500 mais 20 mais 4. Aí eu tenho o número 524. Continuando. Opa, aqui 12 dezenas e 7 unidades. Vocês viram que aqui não tem centena. Aí a gente só vai contar unidade e dezena. Então, olha só. Aqui eu tenho 12 dezenas. E daí? Quanto que é 12 dezenas? Se quando passa de dezena, lembra que nunca é 10? Chegou no 9, muda para centena. Opa, então aqui não é só dezena, tem centena também. Mas como é que eu descubro isso? Se eu sei que uma centena é 100 e 12 centenas, quanto que é? Isso, gente. 100 mais 20, 120, mais as 7 unidades. Então, são 127. Olha aqui, agora 4 centenas e 23 unidades. Aqui nós não temos dezenas, somente centenas. Quer dizer, nós vamos ter, porque lembra que nunca é 10? É sempre até o 9? Olha lá, 23 unidades. Existe isso? Existe, claro que existe, mas a gente vai identificar que existe dentro dessas 23 unidades que até o 9 é unidade. Passou disso, vira dezena. Então, olha só, 4 centenas e 23 unidades, ficou difícil. Quanto será que vai ser? Olha lá, 400 mais, olha aqui, 20 de 23
né, que é 20 dezenas, e 3 unidades. Então, esse ele é um pouquinho complicado mesmo, mas o que que a gente tem que fazer? Se o número aqui, 23, eu sei que tem 2 algarismos, esse é unidade e esse é dezena. Olha lá, 20 mais 3, 23. Então, aqui eu tenho o número 423 decomposto. Então, vamos lá, para a penúltima. Olha lá, 20 dezenas. Opa, passou de 9, né? A gente tem, olha aqui, quantos algarismos nós temos aqui? 2 algarismos. Então, estamos falando de dezenas, esse vai ser dezena e esse vai ser centena. E 53 unidades, a mesma coisa. Aqui eu tenho 2 algarismos, então esse é unidade e esse é dezena. Então, que número que a gente vai ter aí, gente? Não ouvi? Muito bem, 253, porque são 200 dezenas, né, unidades, mais 50, mais 3, de 20 dezenas. Ó, se eu juntar esses números aqui, eu vou ter esse total, ok? Agora vamos para a última. 9 centenas e 86 unidades. Ó, aqui a centena ela não passou do 9. Então, aqui eu tenho centena. Mas a minha unidade passou do 9. Então, se eu tenho 2 algarismos, um é unidade e o outro é dezena. Então, que número que eu vou ter aqui, gente? Uma centena é 100. E 9 centenas é o quê? 900. Aí aqui do 86, esse é a unidade e essa é a dezena. Então, são 80 de 8 dezenas e 6 unidades. Então, 900 mais 80 mais 6, nós temos 986. Deu para entender? Difícil? Não é fácil, mas a gente consegue, tá bom? Agora nós vamos comparar as quantidades. Nós vimos como decompor e agora a gente vai entender como é que a gente compara essas quantidades. Olha aqui, qual é o maior número? O 235 ou o 236? Para a gente responder esse tipo de questionamento, a gente vai representar esses números no ábaco e comparar as centenas, dezenas e unidade dos números. Então, olha só, isso que é comparar. Eu vou identificar quantas centenas e unidade cada uma delas tem. Olha aqui, vamos começar aqui pela centena. Quantas centenas tem aqui? 2. E aqui, 2. De centena nós estamos iguais. E dezenas, quanto nós temos aqui? 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3. De centena iguais. E unidade, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tá diferente. Então, eu estou comparando, identificando a diferença que cada uma tem. Então, a quantidade de centena e de dezenas é a mesma nos dois números. Quando a gente observou as unidades, é possível perceber que em 236 tem uma unidade a mais que 235. Portanto, o número 236, esse aqui, ele é maior que esse aqui. Aí, para a gente utilizar maior e menor, a gente usa esse sinalzinho. O abertinho para onde é maior e o fechadinho para onde é menor. Então, a gente pode dizer que 236, ó, o abertinho, é maior que o 235. Ou 235 é menor, o fechadinho, que 236. Então, quando a gente compara quantidades, a gente tem que identificar unidade, dezena e centena, tá bom? Então, aqui nós temos mais um número. Qual é o maior? 365 ou 345? Vamos ver os números representados no ábaco. Então, olha aqui na centena. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4. Opa, tá diferente. Aqui tem 6 e aqui tem 4. Vamos ver a unidade? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Também ficou igual. Então, nós vimos que a quantidade de centenas e unidade é a mesma nos dois números. Só que a gente observou as dezenas. E é possível perceber que 365 tem duas dezenas a mais que 345. Portanto, 365 é maior que 345. E aí, a gente utiliza esse sinalzinho para indicar que o 365 é maior que 345
ou que 345 é menor que 345. Olha só, 600, né? 645. Agora aqui a mesma coisa. Qual é maior? 528 ou 428? Então, a gente também tem que identificar a unidade, dezena e centena. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. É igual ou diferente? Isso é diferente. Muito bom, Gabriel. E agora? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É igual ou diferente? Isso, Cecília, igual. Então, nós vimos que a quantidade de dezenas e unidades é a mesma. Mas a gente observou que a centena é possível perceber que 528 ele tem uma centena a mais que 428. Portanto, 528 é maior que 428. Então, a gente usa o sinalzinho, o abertinho para indicar o maior e o fechadinho para indicar o menor, tá bom? E a mesma coisa aqui. Qual é o maior? 233 ou 218? Olha aqui, a gente já tem um número bem diferente. Agora, a gente vai identificar utilizando unidade de dezena. Ó, e centena. Aqui, uma, duas centenas. Aqui, uma, duas. Igual. Aqui, uma, duas, três. E aqui, uma. Tá igual ou diferente? Diferente. Vamos ver a unidade. Uma, duas, três. E aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a unidade tá diferente. Então, a gente pode observar que aqui somente a quantidade de centena é a mesma. Então, a gente observou que a dezena é possível perceber que 233 tem duas dezenas a mais que 218, ou seja, 20 unidades a mais. Então, a gente também viu que na unidade, aqui no 233, no 218 tem unidades, 5 unidades a mais que 233, né? Então, a gente vai observar que o número 233, ele é maior que o número 218, ou 218 é menor que 233. Ainda fica um pouco confuso para a gente identificar, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que olhar a quantidade de número. Olha aqui, a gente pode começar pela unidade, essa aqui é maior. Aí eu vou para a dezena, essa aqui é maior. Então, é sempre os primeiros números que vão se tornando maior e assim ele vai ser maior que o último número. Se aqui, por exemplo, a centena eu tenho igual, essa centena é igual a essa. Então, o que eu faço? Eu vou para a dezena. Se essa dezena é maior que essa, eu já sei que esse é o número maior, tá bom? Então, aqui é um pouquinho diferente. Quando a gente compara a quantidade, é um pouquinho diferente de quando a gente realiza, porque a gente começa sempre pela unidade. Quando a gente vai comparar, a gente começa pela centena. Então, eu olhei essa centena e essa tá igual. Aí, o que eu faço? Se ela tá igual, eu vou para o próximo, para a dezena. Mas se tiver diferente, eu vou perceber. Ué, se aqui é 3 e aqui é 2, eu sei que o 3 é maior que 2. Então, logo, aquele número também vai ser maior, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma perguntinha, eu quero que vocês me digam se é verdade ou se é mentira, tá bom? A pergunta é: nenhum número com 3 ordens, unidade, dezena e centena, é maior que 999? Tem algum número que é maior? Nenhum número é maior que esse? Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque aqui nós temos o último número de cada ordem. Lembra que nunca é 10, sempre vai ser 9? Então, aqui é o último número da unidade é o 9, o último número da dezena é 9, o último número da centena. Então, o próximo número, ele vai ter mais uma ordem. Ele vai vir para a unidade de milhar, tá bom? Então, 999 é o maior número com 3 ordens. Unidade, dezena e centena. Beleza? Então, por hoje é só. Até amanhã. Fiquem com Deus. E não se esqueça, qualquer dúvida, chama a Pro, tá bom? No grupo. Ah, Pro. Hoje é mais para a gente entender como que a gente se compara a quantidade e como a gente decompõe quantidade, utilizando somente unidades, tá bom? Tá confuso aí? Calma que passa, tá bom? Não se preocupe, alunos, não se preocupem, mamães. Nas próximas atividades, tudo isso vai
clareando, ok? Mua. Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.